Olá, pessoal! Está começando mais um Cultura em Frequência, um programa que busca valorizar as expressões acadêmicas, artísticas e culturais da nossa comunidade. Hoje apresentamos o quadro Arte e Música, um espaço dedicado à análise de músicas nacionais. Aqui exploramos letras, estilos e contextos históricos, destacando mensagens sociais, culturais e artísticas presentes nas composições. No Letra e Música de hoje, a gente conversa sobre uma canção que virou um marco na música brasileira, Construção, do Chico Buarque. Uma música que todo mundo já ouviu algum dia, mas que muitos não entendem o seu real significado. Para ter uma ideia da importância dela, a revista Rolling Stone Brasil elegeu Construção como a melhor música brasileira de todos os tempos. A música foi lançada em 1971, em plena ditadura militar, quando a censura estava no auge. A canção conta sobre o dia de um trabalhador da construção civil. A letra apresenta esse trabalhador de uma forma simples, mostrando sua rotina que se repete todos os dias. Acorda cedo, se despede da família e segue para mais um dia de trabalho pesado no canteiro de obras. Chico descreve tudo isso com versos longos e palavras proparoxítonas no final, que criam um ritmo meio quebrado, como se acompanhasse o esforço físico e emocional desse operário. A história é contada de 3 formas diferentes, então dividiremos a explicação em 3 partes. Parte 1. O cotidiano e o milagre econômico. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o último. Que atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse magno. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo, num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima, sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. No começo da música, vemos uma cena bem cotidiana, quase como se fosse uma pequena matéria de jornal sobre a rotina de um trabalhador comum. O operário demonstra carinho pela família e segue para mais um dia que parece igual a qualquer outro. O caminhar tímido mostra a ideia de ser alguém humilde, que passa despercebido. Logo que chega a obra, ele é descrito como se fosse máquina. Isso pode ser lido como um serviço pesado ou como a desumanização. Ele é tratado como uma peça do trabalho. Os olhos embotados de cimento e lágrima mostram um desgaste mental e físico. Esse cotidiano reflete a exploração durante o regime militar. Na época do General Médici, vendia-se a ideia do milagre econômico, mas a realidade para os mais pobres era de privação. Esse discurso servia para reforçar a imagem do regime, não a verdade do povo. Ao final dessa parte, o operário cai e morre. O choque maior é a indiferença. O problema real vira tráfego atrapalhado. A vida de um trabalhador valia menos que o fluxo do trânsito. Parte 2. A repetição e o limite. A partir deste ponto, a história é contada novamente. A segunda parte retoma a mesma estrutura, mas substitui as palavras finais de cada verso. Embora pareçam alterações mínimas, o sentido muda quase por inteiro. Amou daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou para descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse a música.
flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago, morreu na contramão atrapalhando o público. Aqui, Chico reforça como a rotina é vivida no limite. O trabalhador ama e beija de forma exagerada, como se fosse o último, o pródigo. Ele tenta aproveitar ao máximo os pequenos afetos, pois a vida não oferece muito além disso. O desgaste físico aparece num passo bêbado, cansaço acumulado, e nos olhos embotados de tráfego. Quando ele senta para descansar, como se fosse um príncipe, vemos a busca por um mínimo de dignidade no meio da precariedade. A queda agora o transforma em um pacote tímido, e ele morre atrapalhando o público. Novamente, a crítica à desumanização. Sua morte é tratada como um problema de circulação, um inconveniente social. Parte 3. O resumo seco e a invisibilidade. Por fim, na terceira vez, a história é resumida, com 10 versos a menos e novamente com as palavras finais trocadas. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Ergueu no patamar 4 paredes flácidas. Sentou para descansar como se fosse um pássaro. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. Se acabou no chão feito um pacote bêbado. E morreu na contramão atrapalhando o sábado. Agora não há pausas, detalhes ou metáforas longas. Um que antes era detalhado vira um resumo seco. Amou, trabalhou, caiu, morreu. É o último replay antes do desfecho inevitável. Os gestos íntimos tornam-se automáticos. Ele ama como máquina e beija como se fosse lógico. Ele perde sua humanidade, transformado totalmente pela rotina que o destrói. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Ele vira um erro, alguém que morreu na hora e lugar errado. Chico Buarque usa esse final para denunciar a invisibilidade de uma classe inteira, descartável para o sistema. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do programa Literarte, com o quadro Letra e Música. Agradecemos a cada um dos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Lembrando que em nosso site você encontra o programa completo e as referências utilizadas. Acesse o nosso site e o nosso canal no YouTube. Achou o programa legal? Compartilhe o episódio através do nosso Instagram, @WRAcadêmica. Divulgar o conhecimento é sempre uma boa ideia. Até a próxima! Que a música nos ajude a enxergar aquilo que a pressa do dia a dia costuma esconder.